Duplicação do DNA e relação entre DNA, RNA e proteínas. Puxa a vinheta, Charles Darwin. Fala galera maravilhosa, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal Biolodúvidas dentro do curso para Enem 2016. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Se você já é inscrito, arregaça no like. Se você não baixou o material que está aqui na descrição, baixa o material, uma apostilazinha bacana para ajudar você aí para atingir o seu melhor resultado na prova do Enem, algo que compete biologia, beleza? Então, aulas de graça para você aqui no meu canal. Beleza, hoje eu vou estar falando sobre replicação do DNA e sobre a relação de DNA, RNA e proteínas. Aqui no meu canal já tem aulas bem específicas sobre esses assuntos, mas eu resolvi aí fazer um compilado de informações que eu acho necessário para quem vai prestar a prova do Enem. Então pega a caneta, pega o lápis e vem entender essa bagaça de um jeitinho que eu acredito que pode vir a cair na prova do Enem. Vem comigo agora! Beleza, a primeira coisa que eu quero que você saiba é a seguinte: para poder a célula se dividir, seja por mitose, seja por meiose, primeiro acontece a duplicação do DNA. A duplicação do DNA acontece na fase de intérfase, dentro da fase S. Então, se porventura caia isso numa prova, ou você seja indagado com isso, em que momento acontece a duplicação do DNA? O momento em que acontece a duplicação do DNA é na intérfase, na fase S. Beleza? Não esquece disso, porque acaba sendo importante para você compreender em que momento é que acontece a duplicação do DNA. Para que ela acontece? Bom, se eu estivesse falando de bactérias, a duplicação aconteceria como uma forma reprodutiva. Mas quando eu estou falando de uma forma de divisão celular, então, para poder acontecer a duplicação celular, a primeira coisa que acontece é a duplicação do DNA. Então, é preciso que ocorra a duplicação do DNA para poder acontecer a divisão celular, seja por mitose e seja por meiose, ok? Não esquece disso. Olha só, essa imagem aqui, ela representa uma molécula DNA e ela abrindo-se, porque na verdade a duplicação ela não acontece no fim do DNA e vai até o começo, não. Ela acontece com bolhas que vão se formando e a partir dessas bolhas é que se iniciam as replicações das fitas do DNA. Então aqui são o que chamamos de bolhas de replicação. Olha só, as duas forquilhas movem-se em sentidos opostos. O que são as forquilhas de replicação? São esses pontos aqui onde as fitas de DNA vão se abrindo e abrem em sentidos contrários, de um lado e para o outro. Ou seja, existe uma forquilha abrindo para cá e uma forquilha abrindo para lá. Qual é o sentido de eu estar mostrando para você essa imagem? Para você compreender que a duplicação não se inicia do início do DNA e nem do final do DNA, não tem isso. A duplicação se inicia a partir de bolhas de replicação que surgem em várias partes do DNA, beleza? Não esquece disso. Olha só aqui uma replicação de um modo mais detalhado, onde vai ter aí uma série de estruturas que vão estar trabalhando durante o processo de replicação, ou no caso, durante o processo de formação de uma nova fita de DNA. Porque na realidade, a replicação consiste na produção de duas novas fitas que se formam e depois a molécula de DNA se separa. Então, para surgir essas duas novas fitas, várias enzimas e várias moléculas acabam sendo determinantes para esse processo. Como por exemplo, eu tenho a DNA polimerase, eu tenho a enzima helicase, eu tenho a cadeia Linde e eu tenho cadeia de iniciação também, e eu tenho os fragmentos de Okazaki. Cada uma dessas estruturas são determinantes para que ocorra corretamente o processo de duplicação do DNA. Como por exemplo, a enzima DNA polimerase é a enzima que é responsável pela formação das novas fitas de DNA. Se você olhar aqui para a imagem, vai ter DNA polimerase aqui e vai ter DNA polimerase aqui.
Essa enzima é a enzima responsável por fazer a montagem da nova fita DNA que vai estar sendo formada. A enzima helicase é uma enzima responsável por promover a abertura da hélice do DNA. Essa enzima helicase, ela vai estar lá onde tem as forquilhas. Ela é quem vai estar partindo lá as ligações que existem entre as bases nitrogenadas para poder permitir aí a produção de duas novas fitas. Eu tenho uma cadeia de iniciação e eu tenho um fragmento de Okazaki. Isso porque durante o processo de replicação, as duas fitas que vão estar sendo formadas são formadas de modos diferentes. O resultado vai ser o mesmo, mas são formadas por modos diferentes. De um lado, a cadeia de iniciação, que é uma replicação contínua, ou seja, ela é mais rápida justamente porque não é formada a partir de fragmentos. E do outro lado, o fragmento de Okazaki, que é a replicação descontínua, que são fragmentos que se iniciam, se essas replicações, a partir de primes de RNA, onde as polimerases, as DNAs polimerases atuam nessas regiões específicas e acabam aí utilizando uma enzima especial, que é a DNA ligase, para poder unir esses fragmentos. Então perceba que a replicação do DNA ela acontece de um modo bem específico. Lembre também que quando a gente fala sobre o DNA, você vê que o DNA ele é formado por fosfato, por açúcar do tipo desoxirribose e por bases nitrogenadas. Lembra que as bases do DNA é a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Neste momento aqui, que está acontecendo a formação de uma nova fita, essas ligações também são bem específicas. Adenina se liga com timina, guanina com citosina e vice-versa, beleza? A regra de Chargaff, ela atua aí. A regra de Chargaff é a regrazinha que nos explica que a mesma quantidade de adenina é a mesma de timina, a mesma de guanina e a mesma de citosina. Eu faço questão de lembrar para vocês isso, para você entender que as ligações que estão acontecendo aqui acontecem de modo bem específico. Ok? Então vai estar acontecendo aí essa formação dessas duas novas fitas, que vão ser idênticas, diga-se de passagem que vão ser idênticas. E olha aí um processo acontecendo mais de um modo mais horizontal. Olha aí acontecendo a mesma coisa. Conforme vai acontecendo a formação da nova fita, as moléculas de DNA começam a se enrolar. No caso, a nova fita formada começa a se enrolar com a fita antiga, formando duas moléculas, duas macromoléculas aí de DNA, ou melhor, duas fitas de DNA acabam sendo formadas. Lembrando que a célula não fica assim durante muito tempo com essas duas fitas, porque rapidamente a célula ela entra em processo de divisão celular. Eu digo que a duplicação do DNA ela é semi-conservativa, porque como você pode ver, ó, conserva metade da fita antiga. Beleza? Não esquece disso. Então, o DNA é uma molécula que tem a capacidade de produzir outra molécula DNA geneticamente igual. Isso é muito importante para acontecer o processo de transmissão de informações genéticas. Ok? Olha só, gente. Eu sempre disse, eu já comentei isso recentemente numa aula minha, que em biologia é impossível fragmentar as coisas. Quando a gente fragmenta os conhecimentos, fica mais difícil de entender. Gente, tudo isso aqui já acontece na mesma hora, no mesmo momento, sem parar. Então, a duplicação do DNA ela é muito importante. Isso é um fato incontestável. Mas outro mecanismo tão importante como a duplicação do DNA é a produção de proteínas, que por sua vez, para acontecer a produção de proteínas, é necessária a participação do DNA e do RNA. Então, olha só, eu tenho aqui uma molécula de DNA na célula, aí é um fragmento de DNA. Esse fragmento de DNA tem a capacidade de produzir moléculas de RNA. RNA é o outro tipo de ácido nucleico que existe. Esse RNA ele pode ser RNA mensageiro, porque carrega a mensagem. Tem o RNA transportador, que é o que transporta aminoácidos. Você vai ver aqui a função dele.
e tem o RNA ribossômico, que é o RNA que vai estar atuando no processo de tradução. Então, se você for perguntado em algum momento na vida qual é o nome do processo de produção de RNA, assinale a opção transcrição. A transcrição é o processo de produção de RNA, seja ele RNA mensageiro, seja RNA transportador, seja RNA ribossômico. Lembra que eu falei agora há pouco que existe uma complementariedade de bases quando vai acontecer o processo de duplicação do DNA? O DNA se abre e as bases que vão aparecendo lá, deixa eu só voltar aqui. As bases que vão aparecendo aqui são bem complementares. Se de um lado eu tenho adenina, do outro eu vou ter timina, guanina, citosina. No RNA acontece também a mesma coisa, sendo que a complementariedade do RNA é diferente da do DNA. No RNA a gente vai encontrar 4 bases nitrogenadas, mas eu sei que você lembra que no DNA vai ter timina. Mas no RNA não vai ter timina, no RNA vai ter a uracila. Então a uracila é uma base específica do RNA e a timina é uma base específica do DNA. Então, durante um processo de transcrição, é esperado que aconteça justamente o aparecimento da base nitrogenada uracila. Então, olha só aqui essa imagem que eu coloquei. Imagine que esse fragmento aqui de DNA é esse daqui. Então note que aqui é o fragmento, só que aqui eu estou representando só as bases nitrogenadas. Eu tenho aqui ó, a sequenciazinha de base nitrogenada de uma fita e da outra fita. E note que é bem complementar. A se liga a T, T se liga a, C se liga a G, G se liga a C. Ok. Quando vai acontecer um processo de transcrição, não é que seja escolhida ao acaso, depende muito da proteína que vai ser produzida. Então, ou vai ser sintetizado o RNA com a fita de cima ou com a fita de baixo. Nunca é as duas ao mesmo tempo não. Ou é uma fita ou é outra. Então, digamos que o processo de transcrição ele aconteça com essa fita aqui de baixo. Então o DNA se abre e só essa fita aqui de baixo é que vai passar pelo processo de transcrição que vai produzir uma molécula de RNA e depois, quando acontece esse processo, a molécula DNA fecha e o RNA está sintetizado. Eu só quero representar para você uma coisa, que existe também a complementaridade de bases aqui. Então, por exemplo, digamos que eu usei aqui essa fita de baixo. Então, quando acontece a produção de uma molécula de RNA, também ocorre de modo complementar. Se de um lado eu tenho timina, do outro eu vou ter adenina, beleza? RNA tem adenina. Entretanto, porém, sobretudo, se de um lado eu tenho adenina, no RNA eu não vou ter adenina, eu vou ter uracila, não vou ter timina. Timina é específico do DNA. Então eu tenho T se liga a A e A se liga a U. É isso que eu quero demonstrar para você, é essa complementariedade. Então, se no DNA eu tenho adenina, no RNA eu vou ter a uracila. Então, eu vou ter a guanina, eu vou ter a citosina eu vou ter a guanina e assim por diante, até se formar toda a complementação da molécula de RNA. Era isso que eu queria demonstrar para você. Então, aconteceu o processo de produção de RNA, então aconteceu o processo de transcrição. Morreu o assunto. Olha só. Em se tratando agora da relação de DNA, RNA e proteína, tente filtrar isso aqui agora. Para poder acontecer a formação de uma proteína, existe a participação do ribossomo. O ribossomo é uma organela, por demais importante, sintetizada no núcleo da célula, no nucleolo da célula. E o ribossomo, na verdade, ele é um emaranhado de moléculas de RNA ribossômico junto com várias proteínas. E é no ribossomo onde vai acontecer o processo de tradução. Para acontecer esse processo de tradução, o RNA mensageiro ele parte do núcleo, isso aqui é o núcleo, e vai até o ribossomo, onde vai acontecer esse processo de tradução. Então, no que é que consiste o processo de tradução? Consiste na decodificação da mensagem do RNA mensageiro. Então, se perguntar para você o que é a tradução, a tradução é o processo de decodificação da mensagem do RNA mensageiro. Aonde é que acontece? Acontece nos ribossomos.
O que é que essa mensagem informa? Essa mensagem informa quais aminoácidos que estão aqui agora representados vão formar a proteína. Os aminoácidos eles já se encontram no citoplasma, só que não estão unidos. A união do aminoácido é feita lá nos ribossomos. Então essa união não é feita de forma aleatória. O DNA ele passa a informação para o RNA de quais aminoácidos é que deverão formar a proteína, e o RNA mensageiro ele faz o seguinte, ele vai para o ribossomo e lá ele é decodificado, onde acontece o processo de tradução, que vai justamente desencadear a informação para a união desses aminoácidos. Então, conforme vai acontecendo o processo de tradução, vai acontecendo a união dos aminoácidos. Mas esses aminoácidos eles não vão sozinhos para o ribossomo, eles são transportados pelo RNA transportador, onde a sua função justamente é a de transportar os aminoácidos. Então o RNA transportador pega o aminoácido e leva lá para o ribossomo. Vai, pega outro, vai, pega outro. Existem diferentes tipos de RNA transportador para cada tipo de aminoácido. Então, os aminoácidos eles começam a serem unidos para acontecer o processo de produção de uma proteína. Linda e maravilhosa. Difícil, gente? Não é difícil, pelo amor de Deus. Então, eu tenho DNA, RNA e proteína. E agora, mais importante do que tudo que eu expliquei para você é isso daqui agora. Olha só. Esse fragmento de DNA que deu origem a esse RNA é chamado de gene. Não esquece disso não. Gene é a sequência de DNA responsável por codificar uma informação que consequentemente vai virar uma molécula, vai ajudar para o processo de uma molécula de RNA, e o RNA vai lá atuar no processo de produção de proteína e vai formar a proteína. Então eu tenho gene, RNA e proteína. Se o organismo tem o gene, automaticamente ele vai ter a proteína. Não esquece disso. Se o organismo tem o gene, ele vai ter a proteína. Então, por exemplo, se tal organismo ele não tem o gene, hoje em dia, através da biotecnologia, já é possível, no caso, introduzir genes exógenos em outros organismos. Isso acaba sendo importante para a montagem de novas proteínas que aquele organismo não produzia. Essa aula toda inteira foi para dizer para você isso, que hoje em dia é possível já fazer a manipulação genética. Como você viu que para formar uma proteína é necessário apenas ter a informação genética, porque você já tem os aminoácidos, então hoje em dia acontece a manipulação dessa informação genética. Tira-se um gene de um organismo e coloca em outro organismo. Então espere você encontrar isso numa prova do Enem, porque está virando muito corriqueiro a questão da biotecnologia nos tempos de hoje. Plantas transgênicas, animais transgênicos, ou seja, organismos geneticamente modificados. Se tem a proteína é porque possivelmente ele tem o gene. Então, gente, essa aula foi basicamente para explicar o processo de replicação do DNA, o processo de produção de uma proteína e a relação entre DNA, RNA e proteínas. Então, o trecho do DNA que codifica uma informação genética é chamado de gene. Quantos genes você tem no seu DNA? Centenas de genes. Os genes são importantes para o processo de transcrição, que por sua vez produz a molécula de RNA, que por sua vez vai produzir a proteína. E a proteína são nossas características. Gente, uma aula mais contextualizada, mais facinha de entender, um pouquinho mais chatinha, mas espero que você tenha entendido. Se você gostou, arregaça no like. Beijo, comenta, compartilha e até a próxima e valeu!